Olá, eu sou a Daniara. Esse vídeo é para a disciplina Educação Inclusiva, Diversidade e Cidadania do Programa de Mestrado Profissional em Ensino para Educação Básica do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Essa atividade foi proposta pelo professor Ricardo Diógenes, que divide a disciplina com a professora Cristiane. O tema escolhido para a produção desse vídeo é a educação de jovens e adultos, a EJA. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema pois sempre achei interessante a existência dessa modalidade. Uma modalidade, quando eu era mais nova, era até curioso. Por que existe uma modalidade de ensino em que eu poderia concluir o ensino médio em menos prazo? E por que eu não posso estudar lá, sendo que... Por que eu tenho que fazer essa, que é um ano todo? Entendeu? Eu pensava isso. Meu pai é professor e ele sempre deu aula nessa modalidade. Então eu tinha isso em mente, né? E eu comecei a ter contato com a EJA assim diretamente esse ano, quando eu comecei a ministrar aulas lá, a lecionar para o público EJA. Então, pude perceber algumas coisas e também no decorrer da licenciatura, que a EJA é uma modalidade de ensino que tem como objetivo incentivar pessoas que por algum fator não concluíram seus estudos no tempo regular, que também visa contribuir para esses alunos, que esse sujeito esteja apto para a qualificação profissional, pessoal e também para viver em sociedade. O professor Ricardo, ele propôs um artigo para essa aula. Esse artigo tem por título A Concepção da Educação para a Cidadania na Educação de Jovens e Adultos, em que eles vão discutir, os autores discutem aspectos teóricos e práticos. E lá eles falam a respeito de que a escola ela é responsável pela formação cidadã, inclusive ressaltando que a mesma prepara o sujeito para viver em sociedade. Tá. Então, ao começar a ler esse artigo, surgiu o seguinte questionamento: quem não teve contato com a escola não está pronto para viver em sociedade? Não está pronto para exercer a cidadania? Isso veio na minha mente. E ao decorrer da leitura, o próprio artigo responde essa pergunta. Então, é importante que ao professor, ao trabalhar com a educação de jovens e adultos, que os profissionais, eles entendam que os jovens e os adultos possuem sim cidadania, mas que muitas vezes eles não conseguem ter noção disso. Então, a escola está aí para isso, para criar possibilidades para que esses indivíduos possam enfrentar as condições sociais que limitaram o seu aprendizado no tempo hábil, né? E justamente analisando esse fato que o educador da EJA ele precisa exige que os profissionais eles possuam uma sabedoria diferente para lidar e ensinar de forma diferenciada, justamente para que possam criar, na verdade criar não, foi uma palavra infeliz, para que possa levar seus alunos a serem sujeitos críticos e políticos. Então, vai além de uma formação para a vida, mas é uma formação que tem que considerar, que não pode ignorar a trajetória de vida dos estudantes, porque o público que na maioria das vezes que pertence à EJA, o público da EJA, são pessoas mais velhas um pouco, que pararam seus estudos para trabalhar, porque tiveram família e etc. Então, são públicos que têm uma história, que têm uma trajetória, que é necessário levar em consideração essa trajetória.
E como nem sempre é assim que funciona, o artigo fala que quando se trata de políticas voltadas à EJA, servem mais para esconder a verdadeira realidade educacional em que vivem os estudantes do que de fato mostrar o que acontece. Então, é necessário pensar políticas educacionais voltadas para esse público, mas que analisem verdadeiramente as necessidades dessa modalidade de ensino. Que necessidades podem ser apontadas? Quais as necessidades desse público? Então, para responder essas perguntas, eu fui atrás de alguns professores que dão aula há mais tempo do que eu nessa modalidade de ensino. E esses professores bateram em teclas comuns. E uma dessas teclas é que muitas vezes o aluno chega a uma certa série sem saber noções básicas que eles deveriam ter aprendido anteriormente. Como, por exemplo, a parte da EJA que representa o ensino médio. Muitos alunos chegam lá sem saber realizar as operações básicas de matemática, por exemplo. Então, eles possuem uma certa dificuldade em física, em química, na própria matemática. E alguns professores também relataram dificuldade que o aluno tem em ler e escrever. Muitos alunos são copistas, eles chegam lá sem saber ler de fato, ler fluentemente, então eles apenas copiam. Então, e muitos alunos, na outra etapa, na etapa que representa o Fundamental 2, muitos alunos eles chegam até mesmo sem saber ler e escrever, juntar uma letra na outra. Então, pode ocorrer na EJA que o aluno ele será alfabetizado numa série em que serviria para eles aprenderem conceitos e fenômenos mais aprofundados. É aí que o papel, um pouco, do papel da cidadania entra, pois é uma proposta de ensino que deve respeitar a educação como um direito de todos. Mas será que esse aluno que pulou etapas de aprendizado, pulou etapas de ensino, que está em uma série que não consegue acompanhar por algum motivo do sistema, será que esse aluno está sendo respeitado? Será que um aluno que está representando lá no ensino médio, que não consegue ler e escrever fluentemente, bem, será que esse aluno que foi parar lá por uma prova, por alguma seleção do sistema, será que ele está sendo respeitado? Então, com essa questão, o artigo que foi proposto para nós em aula, ele entra num ponto em que os autores dizem que é preciso desconfiar da promoção da educação de jovens e adultos e da pretensão que existe por detrás desse discurso de inclusão. Então, será que quando criaram a EJA, será que eles realmente queriam ensinar esses alunos ou só, vamos utilizar um termo, economizar tempo e talvez até dinheiro para que se ensine esse aluno da forma que ele tem a necessidade de aprender? Será que foi isso? Será que... Então, o artigo ele traz esse questionamento, ele traz essa questão para nós refletirmos, né? Então, no pouco tempo que eu tive experiência lecionando nessa modalidade, eu pude ver diferentes públicos, com suas singularidades, com as suas individualidades, diferentes alunos, muitos com sonhos, cheios de sonhos ideais. Eu vou terminar aqui o meu ensino médio, vou entrar numa faculdade, vou ter um emprego melhor. Não, só de eu concluir o ensino médio eu já consigo um emprego melhor. E também teve relatos de alunos que apenas gostariam de concluir
os seus estudos buscando uma satisfação pessoal, apenas para dizer eu sou capaz, eu pude, eu posso aprender. E o professor, ele pode proporcionar isso para o seu aluno da EJA. Quando você pega lá o aluno que tem mais dificuldade de aprendizado, e você, professor, eu, professora da EJA, eu tenho mais, vamos dizer, paciência e uma didática diferente para lidar com esse aluno copista, para lidar com esse aluno que não consegue ler e escrever normalmente, acompanhar os alunos. Eu mostro para esse aluno que ele pode alcançar sim o seu sonho, mesmo que ele tenha uma certa limitação, mesmo que ele tenha sim uma certa dificuldade, né? Mas quando a gente fala de EJA, nós temos a EJA, ela se ramificou, ela tem suas derivações, digamos assim. Nós temos, então eu só vou citar apenas o ProEJA, que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de jovens e adultos, que tem por objetivo oferecer oportunidade da conclusão da educação básica, né? Mas também junto com uma formação profissional. Eu já vi, aqui no IF de Séries tinha esse ensino, o ProEJA, e ele oferecia curso de administração de empresas, curso técnico, no caso, de administração de empresas para esses alunos. Então, o aluno ele saía dali já com uma qualificação melhor no mercado de trabalho. Eu sou técnico em administração de empresas. Então, outra derivação da EJA é o ENSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação das Competências de Jovens e Adultos, em que o aluno realiza uma prova e com isso pode obter a certificação do ensino fundamental e médio. Durante alguns anos, essa prova foi o próprio Enem. E recentemente, temos a EJATEC, que é uma modalidade de ensino semipresencial, um ensino à distância, lançada em agosto de 2019 pelo governo de Goiás. A EJATEC ela engloba exclusivamente a terceira etapa da educação básica, que corresponde ao ensino médio, né? O primeiro, segundo e terceiro ano. Esse programa, essa EJATEC, na escola que eu trabalho, ele oferta a EJATEC. E esse programa ele tem duração de 18 meses, no caso 3 semestres, com carga horária total de 1.200 horas. Dessas 1.200 horas, apenas 400 são presenciais. Essa foi uma modalidade criada pelo governo para alcançar um público maior, um público que tem dificuldade de locomoção, um público que tem dificuldade de ir à escola para aprender, né? Então, em casa, pelo próprio celular, eles podem realizar as suas atividades, podem fazer as suas lições. Com isso, o aluno tem uma flexibilidade maior e uma autonomia sobre o seu aprendizado. Essa modalidade, o professor ele passa por cursos, por avaliações também, e os alunos também passam por avaliações. E o aluno, se ele quiser frequentar presencialmente, se ele quiser ir à escola, a escola estará aberta com professores disponíveis para auxiliar esses alunos todos os dias da semana. Só que tem essa flexibilização que ele pode realizar em casa e cumprir apenas 20% da carga horária, né? Então, para concluir a minha fala, é importante sempre lembrar que o público da EJA, ele visa alcançar o público que a EJA visa alcançar é dotado de diversidades e realidades sociais que precisam ser respeitadas e consideradas para que os alunos possam superar as limitações que lhes foram impostas e não se conformarem com direitos negados. Muitas vezes, direitos negados, inclusive o de aprender. Então, por isso tem essas derivações da EJA, né, para alcançar esses públicos diversos. Então, os estudantes precisam encontrar na escola um espaço para refletirem as suas realidades, construírem pensamentos críticos a respeito da sociedade que vive.
E a escola, ela deve favorecer essa reflexão. É a escola que deve proporcionar isso para o seu aluno, para que o aluno saia da zona de conformismo. Como assim? Zona de conformismo? Porque os alunos, eles precisam acreditar que não são classe excluída, que eles podem alcançar sim uma faculdade, podem alcançar sim os seus sonhos, entendeu? Eles não precisam estar conformados com a realidade que eles vivem. Então a escola tem que proporcionar isso. Então, ao falar disso, o artigo ele articula que a escola deve promover a emancipação desses alunos, para que eles sejam capazes de questionar as suas próprias experiências, os seus próprios conceitos políticos e sociais. Os alunos precisam reconhecer que eles são cidadãos trabalhadores com histórias de vida e saberes individuais. As políticas sociais, elas precisam também reconhecer esses alunos assim. E que esses alunos podem se tornar cidadãos críticos, donos de suas próprias histórias e também serem formadores de opinião, de sua própria opinião sobre o mundo. Eles podem, sim. E é isso, minha fala sobre a EJA, e obrigada aos professores Ricardo e Cristiane pela oportunidade. Estou aberta às considerações, às contribuições e até a próxima!